Ok, meus amores, aí, ó, beleza? Vocês estão vendo aí o nosso plano de curso? Estou vendo, professor. Tá vendo, né? Estamos vendo. Beleza. Pois pronto. Então, o nosso objetivo aqui será discutir um pouco a respeito desse plano de curso, né? Aqui nós temos, né, a nossa instituição, IESM, Instituto de Ensino Superior Múltiplo. O nosso curso é o bacharelado em Educação Física. A disciplina Primeiros Socorros e Urgências, né? Primeiros Socorros e Urgências, né? Alguém poderia me dizer qual é a diferença entre urgência e emergência? Alguém poderia falar alguma coisa? Ó, primeiros socorros, fica bem claro, né? São os primeiros atendimentos em caso de acidentes e tal, né? E o que é uma urgência? Qual a diferença de urgência e emergência? Alguém pode dar alguma dica Para aí? mim, urgência seria mais relacionado com a vida humana, assim, caso de morte. Por Caso de exemplo, a pessoa está morte. morrendo, então ela precisa de um atendimento urgente. Agora, se fosse assim, na minha casa, tá pegando fogo aqui, uma emergência. É uma emergência, aí fica diferente, né? No Que caso, é emergência. no caso, o primeiro socorro seria para tua casa, né? E não para ti. A emergência é para casa, Bruno? É, o primeiro socorro seria para mim, a urgência, né? Aí vem a ambulância, só na minha Então, opinião, entendeu? vamos pensar o seguinte, Bruno, vamos pensar o seguinte, né? Primeiros socorros. No caso, primeiros socorros, ele está relacionado diretamente à vida, né? Está relacionado à vida. Não vamos pensar na questão dos primeiros socorros relacionado ao incêndio da sua casa. Quando você está Não, falando... eu falei primeiro socorros de incêndio, não. Eu falei emergência para incêndio. Emergência, pois é, eu estou dizendo. Mas vamos falar o seguinte: quando você fala em primeiros socorros, você está o quê? Relacionando aquilo diretamente à vida. Quando você fala em urgência, você está o quê? Também relacionando aquilo dali à vida. Quando você fala em emergência, você também está relacionando também aquilo dali à vida, porém, existe uma questão de intensidade. Quando você colocou a questão do incêndio, isso aí já passa a ser um incidente. Olha a história aí, ó. Acidente, né? Incidente, urgência e emergência. São nomes assim e tal que, mas urgência e emergência. A urgência, no caso, seria uma condição que ela necessita de um tratamento mais rápido possível, pois no caso, a situação pode levar o indivíduo à morte. Tá certo? Já uma emergência seria aquela situação em que o indivíduo ele não corre um risco de vida, né? Você não evidencia naquele momento um risco de vida. Ali seria o quê? Uma emergência. Então, o indivíduo vai fazer um tratamento de uma verruga e tudo mais. Aquilo ali pode ser feito daqui a um mês, ou um ano, 2 anos, né? Então, aquilo ali seria o quê? O Pois é, caso de mas eu emergência, falei isso. né? E Falei a que na urgência, urgência tem que vir a ambulância, que a pessoa já tá está tendo um infarto, por exemplo. certo. Entendeu? Já na Tudo bem. emergência, não. A pessoa pode ter quebrado um pé, tá, vai subir no banco, aí Isso. cai e quebra um pé, aí é uma emergência. Eu só usei o exemplo, o incêndio como exemplo, mas o incêndio também pode colocar a vida de alguém em risco. Isso, então no Se caso aí você ele está já dentro seria, da casa, no caso ele já seria uma um emergência. incidente. Não, aí seria Ah, um tá. incidente. O, Isso, um in- o, incidente. o incêndio é um incidente e ele pode levar a uma situação de risco. A situação de Uhum. risco que poderá ser causada pelo incêndio, porque o incêndio ele está na sua casa. Ele pode não É. obrigatoriamente ter atingido ninguém da sua casa. Você pode estar fora da sua casa, olhando para a sua casa pegando fogo. Mas se Uhum. de repente você, não, eu vou pegar o meu computador que está lá no meu quarto, aí pronto. Então aquilo ali já pode causar o quê? Um acidente, que no caso já pode evidenciar o quê? Uma necessidade de Uma emergência. urgência ou emergência, entendeu? Uhum. Então,
a nossa disciplina, ela trabalha justamente com a questão aí dos primeiros socorros e urgências, né? A nossa carga horária é de 60 horas, um total de 60 horas, e meu nome, né, a gente já se conhece de algum tempo, nós já tratamos já com várias disciplinas, né? Não precisa nem a gente dar informações a respeito de quem que seja, né, o Martins, né? Nós só vamos simplesmente tratar de um conteúdo um pouco diferenciado, porém não muito diferenciado daquilo que a gente andou trabalhando, né? Pois na questão dos primeiros socorros e tudo, nós vamos ter o conhecimento de anatomia, nós vamos ter o conhecimento de fisiologia, certo? Nós vamos precisar desses conteúdos, ok? O nosso período é o 2021.1, e aí nós temos o quê? A nossa ementa, né? A ementa do nosso plano de curso. Né? Num primeiro momento, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver as concepções e princípios gerais, né, de emergências, né? Concepções e princípios gerais de emergências. Então, vejo que aqui surge o nome emergência, né? Que em muitos momentos a gente vai ter que fazer o quê? Essa diferenciação. Na ementa você É. tem emergência. Aqui eu não posso modificar a ementa. Porém, a gente está trabalhando basicamente com a questão das No urgências, né? caso, um pugilista que, quando sofre uma ruptura aqui no Supercílio, subcílio, que é supercílio, muito comum, né? isso. É uma emergência que Ali no o caso, treinador tem que urgentemente cobrir o sangramento, senão não luta. Pode ser também um jogador de futebol, quando isso. tem. Aí, no caso, quando você tem uma ruptura, né, do tecido, coisa e tal, desse tipo, aí vem a situação do sangramento, vem a necessidade de fazer uma sutura. Então, você tem que tomar alguma atitude naquele momento. Então, ali você está prestando um A primeiro melhor socorro, atitude. né? Ali você está prestando Uhum. um primeiro socorro. Mas aquele caso ali, ele pode ser um caso de emergência, porque não necessariamente ele vai ter que ir obrigatoriamente para o hospital naquele momento, correndo risco de vida, né? O que seria É. diferente, por exemplo, de um soco na ponta do queixo, né? Onde o indivíduo tem o quê? Tem uma síncope, um desmaio, né? Então, E ali o indivíduo se levanta e tal, direitinho e tal, pronto. Mas será que ele não teve, por exemplo, uma lesão a nível encefálico, né? Que poderá, daqui a algum tempo, ele levar a uma situação de morte do indivíduo? Então, ele vai ter que fazer uma tomografia e tudo mais, então, ele vai ter que ser encaminhado a um local, né? professor, Para poder fazer né, uns se eu lhe contar exames. que eu estava na Avenida 3 um dia desse, professor, quando não tinha um carro estacionado, normalmente, só que ele estava um pouquinho perto da esquina, entendeu? E entrou uma moto com um motoqueiro, entrou na rua que estava esse carro estacionado e eu creio, tenho para mim, que o motoqueiro não viu o carro parado, ele deve ter se distraído, e ele colidiu com o carro, entendeu? Parado. E o senhor acredita que ele voou da moto e a cabeça dele com o capacete entraram dentro do carro? Olha aí. Então, numa Só a situação. cabeça e o capacete, puf, Pois é. Numa, atravessou o para-brisa. numa situação dessa daí, tá certo? Foi Com toda. engraçado. E ele Ele, saiu, ele levantou, tirou a cabeça, ficou o buraco do capacete no para-brisa e ele pegou a moto e fugiu. aí, É ó, verdade. uma situação de um traumatismo, uma situação de um contato desse jeito aí, um traumatismo. O indivíduo ele não sabe. Por exemplo, quando você tem dois corpos que, no caso, um estava parado, né? Mas o outro vinha em movimento. Então, você teve o quê? Você teve uma colisão. Então, nesse caso, o cérebro dele vinha em movimento, dentro da calota craniana. E no momento que ele encontra um sólido parado, né? A tendência natural é que, no contato, a cabeça dele para, mas quem parou foi o osso. E o cérebro, ele tende a permanecer em movimento, o princípio da inércia, né? Uhum. O corpo não pode, por si só, né,
modificar seu estado de repouso ou movimento, a não ser que sobre ele haja uma força externa. Então, o indivíduo desse aí, naquele momento, ele pode ter se levantado e tal, pensando que está bonzinho, pá, mas aí, de repente, ele chega em casa, aí sente uma dor de cabeça, desmaia e tudo mais, vai ao Pois hospital. é, isso aí que eu tava falando. Quando chega lá, tem o quê? Tem um acidente vascular cerebral hemorrágico, podendo levar o cara à morte, né? Ele podia, é verdade, isso Então, aí. são situações, Com né? certeza o impacto daquele ali. Pois é. Então, aqui nós temos aqui no primeiro momento as concepções e princípios gerais de emergência. Nós vamos falar o que é o primeiro socorro, o que é urgência, o que é emergência, o que é acidente, o que é incidente, quais são quais são, como é que se diz, o que é aquilo, o que o socorrista, né, o prestador de socorro, ele deve, como que ele deve proceder naquele momento, né? A questão do local, a questão de evitar acidente com outros, evitar acidente com ele mesmo, né? Então, esses Uhum. aspectos gerais, essas concepções e princípios gerais de emergência e urgência, nós vamos ver no início do nosso curso, né? As condutas, né? O nosso curso é um curso que direcionado para a questão do bacharelado, não é isso? O Isso. nosso curso é bacharelado. O nosso plano de curso aqui, ele apresenta alguns termos, né, voltado para a questão da educação física escolar, né? Então, esse plano, depois eu vou até conversar com o professor Ivaldo, para saber se pode modificar alguns termos, porque aqui ele trata de situações de agravos associados à escola, né? Ele trata muito disso aqui. E, na realidade, o bacharel, ele não é um cabo que vai ser restrito à escola, ele vai estar restrito mais à questão de academias, à questão de clubes, né? Mas isso não impede em dizer que aquela pessoa de que ele está tratando seja o seu aluno em si, certo? O que eu achei estranho aqui no nosso plano de curso é a questão da utilização do ambiente escolar, que isso aqui seria basicamente um plano de curso voltado para a licenciatura e não para o bacharel. Mas isso aqui não vai modificar nada a questão do nosso conteúdo programático. Só muda os Professor. atores, né, no caso em si, né? Sim, Porque pode falar. tem alguns cursos que eu fiz, andei fazendo aí, por exemplo, o curso, cursos do Impulsiona. Pra, quando eu fiz o curso de iniciação esportiva em natação, iniciação esportiva em natação paralímpica. É sério, é um curso do Comitê Paralímpico Brasileiro. É um curso muito sério. Eu fiz porque o professor Rex e o professor Fábio, eles conseguiram colocar eu e o Davi, Ah, porque só era para quem estava formado. eu Eu sei. creio, né? Se eu não me engano. Enfim, só sei que quando a gente entra nessas plataformas, eles sabem que a gente quer trabalhar com, por exemplo, na natação, a gente quer trabalhar com a pessoa na piscina, né? Mas mesmo assim, eles sempre têm cursos e remetem a essa questão da escola. Entendeu? Né? Brincadeira na escola, brincadeiras na escola, muitos tipos de brincadeira, forma de você ter que lidar com os alunos na escola, com as crianças, É. entendeu? Então, essa mistura, né? Digamos assim, tudo. É, Meus amigos, é o seguinte, nós estamos utilizando o Zoom, e o Zoom, vocês sabem que ele só é 40 minutos, ele está faltando 1 minuto, então eu vou fechar a sala e vocês já se preparem aí para entrar no próximo link, tá bom? Eu entro, eu saio, já entro novamente e a gente continua aí, tá bom, pessoal?